Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa orientação para embarque, estudantes que irão para as nossas boarding schools agora em janeiro. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Caso tenha aí algum tipo de interferência no meu áudio, nos slides, por favor, utilizem o questions and answers, tá? Para fazer também as perguntas de vocês. Todas as perguntas serão respondidas ao final da apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Andrea, eu sou representante de vendas da 3W, eu fico no Brasil, na cidade de São Paulo. Além de mim, na nossa equipe que cuida de todos os alunos brasileiros, nós temos a Natália, brasileira, ela é diretora do Departamento Brasil e ela mora em Los Angeles. E também temos a Mônica. Ela é responsável pelos alunos em programa, ela também mora aqui em São Paulo, então a nossa equipe é formada sempre por brasileiros para dar suporte a vocês do início ao fim. A proposta hoje aqui da orientação é passar detalhes de fato sobre o embarque, sobre a chegada, sistema educacional americano, acomodação, refeições, algumas dicas para vocês. Temos estudantes aqui de diferentes escolas, né? Temos alunos indo para diversos estados americanos, então hoje nós não falaremos especificamente de nenhuma escola, então eu peço, por favor, que se vocês tiverem dúvidas específicas sobre o programa de vocês, sobre a escola de vocês, algum tipo de documentação de vocês, que essas dúvidas sejam direcionadas para o agente de viagens que está atendendo. Assim conseguimos tratar aí no particular. Aqui hoje é uma orientação para todos, né? Então, as perguntas devem ser direcionadas também nesse sentido, tá bom? E eu já começo dizendo aí, adolescentes, estudantes que viajarão conosco, essa orientação é para vocês, tá? Os pais de vocês aí, os responsáveis, estão ajudando, é claro, com tudo do início ao fim, mas o intercambista é você. Então, aproveite essa orientação, preste atenção, tome nota, tire suas dúvidas. Aqui, essa orientação ela é elaborada para ajudá-los no processo de adaptação, dicas, né, que nós percebemos aí no decorrer de todos esses anos, que ajudam muito os alunos brasileiros na chegada, todas as dúvidas que, em geral, os estudantes têm. Então, esse é o propósito aqui da nossa orientação, certo? Então, estamos aí em dezembro, né? Hoje entramos em dezembro, apesar de ainda termos um mês para o embarque de vocês. A gente sabe que passa rápido, né? Dezembro é um mês que corre, temos Copa, Natal, Ano Novo. Então, a minha sugestão sempre, se antecipem, tá? É bem importante que vocês já deixem tudo o mais planejado possível. E a gente começa esse planejamento com as malas, né? O que levar, o que nós recomendamos que vocês não levem. Então, o primeiro ponto, a gente sempre recomenda que vocês não levem muitas roupas, tá? Primeiramente, é importante que vocês observem a franquia de bagagem de vocês, do voo de vocês. Em geral, os voos hoje não tem uma franquia de bagagem tão alta mais, então é importante vocês observarem isso, né? Até para não pagar aí excesso de bagagem, mas também porque não precisa, tá? Vocês têm muitas oportunidades de compras no destino. As escolas sempre têm um código de vestimenta ou uniforme, então no dia a dia, de segunda a sexta, vocês utilizarão as mesmas roupas, então, em geral, os alunos levam poucas roupas e adquirem lá, especialmente roupas de inverno. Vocês embarcarão no meio do inverno americano, alguns de vocês irão para destinos onde o inverno é um pouco mais rigoroso, então levem somente o essencial, de repente um casaco maior, uma luva, mas o restante vale mais a pena comprar lá, né? Então, além disso, ocupar muito espaço na mala, as roupas de inverno são melhores e mais baratas nos Estados Unidos, né? Então, lá vocês conseguem comprar um casaco de fato bom, bota de neve, segunda pele, tudo isso que aqui no Brasil a gente não usa e acaba sendo muito mais caro adquirir aqui. Então, é uma dica aí para vocês também economizarem espaço na mala de vocês. A maioria das escolas, como eu comentei, pede um código de vestimenta ou uniforme. Essas roupas são providenciadas na primeira semana de aula. Então, ao chegar,
vocês providenciarão essas roupas de acordo com a escola de vocês. Nós recomendamos que vocês levem aí mais ou menos $250 para esse gasto. Cada escola tem uma dinâmica, dentro ali do manual da escola, que todos vocês, se ainda não receberam, receberão muito em breve. Vocês têm essas informações, mas não se preocupem em adquirir isso daqui do Brasil, tá? Eu recomendo que vocês deixem para adquirir lá, é mais fácil, a escola ajuda e vocês têm diversas opções. Algumas escolas que têm uniforme podem ter diversas opções de camisetas, diversas opções de moletom. Então, cada estudante tem uma preferência e chegando lá vocês conseguem, de fato, escolher ali o que mais agrada, né, ao gosto de vocês. Então, apenas essa recomendação aí desse custo de $250 em média para as roupas. Óculos e lentes de contato para quem utilizar, especialmente lentes de contato, tá? Já tivemos adolescentes que esqueceram de levar lente de contato por todo o período. Isso é muito caro de se fazer lá, tá? Então, eu recomendo quem utilizar já leve pelo período completo. Todos vocês aqui estão fazendo o programa semestral, né? Um programa de um semestre. Então, já se programem para levar pelo menos 5 ou 6 pares de lentes, tá? Itens de higiene pessoal, levem também o básico, né? Escova de dente, sabonete, não precisa levar shampoo, condicionador muito grande, tudo isso, chegando lá, vocês comprarão. Então, além do uniforme, vocês também vão fazer as compras ali pessoais de vocês na chegada, tá? Então, todos esses itens aí de higiene pessoais, vocês compram lá, Walmart, CVS, Walgreens, então levem o necessário, assim como o material escolar. Então, o mesmo vale para o material escolar. Levem ali caneta, lápis, caderno, apenas para o primeiro, segundo dia. Por que essa recomendação? Vocês vão montar a grade curricular de vocês no primeiro dia de aula. E cada um de vocês terá uma grade curricular diferente, matérias diferentes. E cada matéria pode vir a exigir materiais diferentes específicos. Por exemplo, uma calculadora ou então matérias de artes. Um caderno específico, lápis de cor, tinta, enfim, varia bastante de acordo com a sua grade curricular. E não tem como você saber isso aqui do Brasil. Essa escolha se dá lá no primeiro dia de aula. Então, levem somente o necessário realmente ali para o primeiro dia, para vocês tomarem nota, conseguirem anotar ali, né, o que o coordenador acadêmico vai passar para vocês, mas o material escolar mais específico, comprem lá. Também, novamente, por peso na mala, né, franquia aí de bagagem, então, em geral, é mais tranquilo. Carregador de celular e carregador portátil. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Tenham um carregador portátil com vocês, especialmente nesse trâmite de aeroporto, né? Para quem não está muito acostumado a viajar de avião, em geral a gente usa muito o celular em aeroporto e no próprio avião. E nem sempre a gente tem um carregador ali, uma tomada fácil, né? Ou até mesmo disponível para carregar o celular. E é importante que o celular de vocês esteja carregado. Então, uma dica é: tenham um carregador portátil com vocês, isso é bem barato e bem facinho de comprar. Então, isso aí ajuda bastante nesse trâmite de aeroporto. O mesmo vale para adaptadores de tomada, tá? Para quem não está familiarizado, coloquem no Google ali, tomada Estados Unidos. Vai aparecer para vocês exatamente qual é a tomada. E é bem facinho comprar aqueles adaptadores universais, que vocês conseguem mudar o adaptador e utilizar em vários países. Então, tenham pelo menos um adaptador de tomada com vocês. Chegando lá, é possível comprar facilmente, novamente, CVS, Walgreens, tudo isso aqui vende adaptadores de tomada e é barato, mas pelo menos um com vocês na viagem é interessante. Laptop ou tablet, tá? Algumas escolas oferecem, tá, um tablet para os estudantes fazerem as suas atividades e também existem ali salas de computadores na escola. Então, vocês têm acesso a computadores
de qualquer maneira. Eu, particularmente, recomendo que vocês tenham um laptop pessoal. Muitas vezes, esses computadores ou tablet que a escola der para vocês é bloqueado, né, para acessar, por exemplo, Netflix ou algum outro site que vocês queiram ver. Então, vocês podem ficar um pouco limitados. Muitas vezes, à noite, ali na acomodação, nos dormitórios, vocês querem, né, assistir alguma coisa, entrar em algum site de vocês, ou até mesmo fazer algum tipo de atividade, trabalho, projeto. Então, a maioria dos alunos tem o seu próprio laptop pessoal, tá? Vocês podem tanto trazer do Brasil, quanto comprar lá. Fica aí a critério de cada um. Eu recomendo que vocês tenham, tá? Em geral, é mais vantajoso para vocês enquanto estudantes. Mala de mão. É essencial que vocês tenham ali uma mala de mão ou mesmo uma simples mochila com uma troca de roupa. Então, a gente sempre torce para as malas não serem extraviadas, mas pode acontecer. E é muito desagradável, depois de uma longa viagem, chegar na acomodação e não ter nenhuma troca de roupa. Então, levem o básico ali dentro da mochila, uma troca de roupa, máscara, álcool gel. Verifiquem exatamente as obrigatoriedades e exigências quanto à máscara e quanto ao tipo de máscara. Isso vem mudando, né, constantemente nos últimos anos, não precisava mais, precisa de novo. Então, eu recomendo que ali mais ou menos 7 a 10 dias antes do embarque de vocês, verifiquem todas as necessidades para não correrem o risco de ter um problema ali na hora do embarque. Falando agora sobre documentos que vocês devem levar com vocês, tá? Vocês já mandaram os históricos escolares, né, de vocês dos últimos 4 anos. No primeiro dia de aula, a escola pede que cada estudante esteja com esse documento ali em mãos, tá? É muito mais fácil, a gente está falando aí de escolas de 300, 400 alunos, então cada um é responsável pelo seu próprio documento. Então, levem cópia do histórico escolar e uma tradução simples. Os agentes de viagem conseguem ajudar nessa tradução. Tradução simples em que sentido? As matérias do português para o inglês e as notas, em geral, de números para letras. Isso aqui é bem importante por conta da escolha de matérias de vocês, tá? A montagem ali da grade curricular. Eu recomendo que vocês levem a cópia do histórico escolar do ensino fundamental e do ensino médio parcial, tá? Em geral, se vocês tiverem os 2 históricos escolares, a escola já tem todas as possíveis notas que eles precisam, tá? E o mesmo vale para as notas parciais desse ano atual. Se vocês ainda não tiverem o histórico escolar final, né? Vocês estão terminando o ano letivo agora, para quem não estuda em colégio internacional, levem o boletim final, tá bom? De vocês. Por que isso é importante? O sistema educacional americano é diferente do brasileiro. A escola precisa entender exatamente qual é o conteúdo, quais matérias vocês já tiveram e quais as notas de vocês nessas matérias para formar a grade curricular de vocês. Então, pode ser que você queira, por exemplo, cursar uma biologia avançada, mas as suas notas de biologia são baixas. Então, a escola precisa entender exatamente qual é o seu perfil para montarmos ali a grade curricular de acordo, né, com as suas notas e com o seu nível de conhecimento. Isso aqui, então, é necessário no primeiro dia de aula. Bem simples, cópia do histórico escolar e tradução bem simples ali, feita no Word mesmo pelos agentes de viagens de vocês. Além disso, levem também uma cópia da carteirinha de vacinação, tá? Como é que funciona nos Estados Unidos? Cada estado tem exigências diferentes no que diz respeito a vacinas, tá? Então, a gente precisa ali, a escola só vai dar um double check para ter certeza de que as vacinas de vocês estão em dia ou se está faltando alguma dose. O passaporte válido, obviamente, visto F1 e o I-20, tá bom? Todos esses documentos que eu estou falando, pessoal, eu recomendo que vocês levem uma pastinha na mala de mão. Não despachem esses documentos, inclusive o histórico escolar, porque se sua mala for extraviada e levar alguns dias para chegar na acomodação, você não vai ter nenhum desses documentos. Além disso, o I-20, por exemplo, é um documento exigido no check-in, aqui no Brasil. Vocês já vão ter que apresentar o I-20 de vocês. Na imigração também. Então, todos esses documentos, preparem uma pastinha e deixem na mala de vocês. O I-20
não esqueçam de levar o I-20 com vocês, senão vocês não vão embarcar, tá? O I-20, para quem não lembra, é aquele documento que nós emitimos para que vocês tirem o visto de estudante. Ele é obrigatório no embarque já aqui no Brasil. O oficial de imigração vai solicitar. Então, tenham esse documento em mãos, bem fácil ali com vocês. O mesmo vale para a carta de aceitação. A gente chama de PLOA, Pre-Letter of Acceptance. Todos vocês, quando fizeram o processo de aceitação, receberam essa carta de aceite. Quem não tiver, não sabe exatamente qual documento eu estou falando, perguntem aí para o agente de viagens de vocês, mas é legal vocês terem essa carta também, né? Se o oficial de imigração pedir, vocês têm a carta de aceitação da escola. E a Welcome Letter. Welcome Letter ninguém recebeu ainda, não se preocupem, é um documento que vocês vão receber em breve. Nós emitimos esse documento com os dados finais da escola, endereço, telefone, o contato da escola, quem é o diretor internacional da escola, todos os contatos da acomodação, né? Quem é o responsável pela acomodação de vocês, do dormitório de vocês, a confirmação de transfer e todos os contatos de emergência. Então, a Welcome Letter ainda virá um pouco mais para frente, mas é um documento que eu recomendo que vocês tenham com vocês, caso vocês precisem ligar para alguém, contatar alguém. Então, é importante ter também esse documento nesse trâmite de aeroporto. Duas vias de autorização para menores desacompanhados para quem não tiver essa autorização no passaporte. Então, os passaportes mais recentes para menores de idade, caso os pais tenham feito essa autorização, já está lá no passaporte que o menor ele está autorizado a viajar desacompanhado. Para quem não tiver essa autorização no passaporte, é necessário fazer a parte em cartório. Agentes, por favor, confiram os passaportes dos estudantes de vocês. Em geral, quase todo mundo tem essa autorização no passaporte, mas caso você não tenha, é preciso ter autorização para menor desacompanhado, senão também não sai do Brasil, tá bom? Falando um pouquinho agora de dinheiro, né? É uma pergunta recorrente, como eu posso mandar dinheiro para o meu filho, né? Como que a gente faz aí essa administração? Uma dica é um cartão de crédito sempre autorizado para uso internacional para emergências, tá? A maioria dos alunos não usam esse cartão de crédito de forma corriqueira, porque é caro, mas para emergências eu recomendo que o aluno tenha um cartão autorizado para uso internacional. Então, de repente, numa situação onde ele precisa comprar algo mais caro, ou de repente perdeu o cartão de débito, ele tem um cartão de crédito para utilizar, tá? A melhor maneira, em geral, aí 99% dos alunos utilizam, é o cartão de débito pré-pago, tá? Os agentes podem ajudá-los nesse sentido, as casas de câmbio têm esse cartão de débito pré-pago, vocês colocam ali, colocam uma recarga no cartão, geralmente 24, 48 horas já cai esse dinheiro, né, pro filho de vocês. Vocês podem fazer mensalmente, semanalmente, e se o adolescente perder o cartão, ele não perde o dinheiro, né? Vocês apenas recebem aí, ele recebe um novo cartão. Então, é uma forma muito segura e muito prática, tá? De mandar dinheiro aí mensalmente para o adolescente. E tenha um pouquinho em cash, né? É sempre bom ter um pouquinho de dinheiro em cash. Em geral, esses cartões de débito pré-pagos é possível sacar no caixa eletrônico, no ATM, mas eles têm taxa de saque. Então, muitas vezes vale a pena já levar um pouquinho ali em dinheiro, para pequenas coisas, um trâmite de aeroporto, coisas nesse sentido. E, por fim, verifiquem com a companhia aérea a exigência de comprovante do teste do Covid e vacinação para embarque. Novamente, isso muda constantemente. Então, façam essa verificação, não custa nada vocês verificarem uma última vez para ter certeza de que está tudo certo para o embarque de vocês, né? Então, mês passado tivemos mudanças, então, durante o mês de dezembro, certifiquem-se de que vocês estão com tudo ok nesse sentido para o embarque. E ainda, alguns documentos que devem ser assinados. Alguns de vocês já receberam, quem não recebeu, ainda não se preocupe, vocês devem receber em breve, mas a gente precisa do Arrival Form. Algumas escolas fazem a comunicação direta com vocês
é normal, tá? Então, algumas escolas têm um portal do aluno onde vocês vão entrar, vocês vão preencher alguns documentos, eles se comunicam diretamente com vocês, outros fazem tudo através da 3W. Então, o Arrival Form são os dados de chegada, né? Os dados de voo de chegada. A gente pede também o comprovante de vacinação do COVID para quem tem, para quem for vacinado. Quem não for vacinado, a gente tem um outro formulário, tá? A ser assinado. Uma declaração de saúde. Essa declaração de saúde, alguns de vocês fizeram a matrícula meses atrás. Pode ser que alguma coisa tenha mudado. De repente, agora você está tomando um remédio diferente, precisa de algum tipo de acompanhamento. Então, a gente precisa saber para a escola se preparar nesse sentido, tá? Então, a gente tem essa declaração de saúde, o handbook da escola, que é o manual da escola, e algumas escolas têm um placement test, tá? Teste de nivelamento antes do embarque. Todas as escolas têm o placement test. Algumas aplicam antes do embarque e outras no primeiro dia de aula. Quem receber o placement test, façam antes do embarque, tá? Porque a escola que manda antes, ela se prepara para o primeiro dia já ter o nível de inglês de todos vocês, tá? Inclusive nível também de outros conhecimentos, matemática, por exemplo. Então, não deixem de fazer o placement test, porque ele ganha tempo no primeiro dia, tá bom? Cada escola, então, tem alguns materiais diferentes. Qualquer dúvida que vocês tenham nesse sentido, perguntem para o agente de vocês, tá? Mas vocês todos vão receber, se ainda não receberam, essa documentação. Falando mais agora, então, da chegada, tá? O transfer de chegada e de retorno está incluso, a escola passa as datas estipuladas, o aeroporto certinho que vocês têm que chegar, então providenciem as passagens exatamente nas datas e aeroporto estipulado pela escola, e o responsável pelo dormitório buscará todos vocês no aeroporto, tá? Eles terão seus dados de chegada através do Arrival Form, que nós comentamos, mas se vocês tiverem algum tipo de alteração ou problema no voo, nos comuniquem, tá? Vocês terão os nossos contatos de emergência, às vezes o voo está atrasado, ou perdeu um voo, foi cancelado, essas coisas podem acontecer, então é importante que a gente saiba, para a gente informar a escola que de repente vocês vão chegar num horário diferente, então a gente precisa saber disso, tá? Então, adolescentes, se acontecer alguma coisa, nos comuniquem, tá bom? No momento ali do embarque de vocês, quando vocês estiverem no aeroporto. Para quem for chegar na acomodação de outra maneira, a gente precisa ser informado. Então, alguns de vocês podem estar com os seus pais, né? Alguns pais vão junto, não tem problema nenhum, tá? A escola adora quando os pais podem ir juntos, mas a gente precisa saber disso, tá? Até porque, muitas vezes, e quem tiver interesse, a maioria dos pais quer fazer um tour pelo campus da escola, quer conhecer os dormitórios, então a escola precisa se organizar, né? Algumas escolas aí têm 300, 400 alunos. Se todos os pais forem no mesmo horário, fica um caos. Então, a escola precisa saber disso para organizar também em termos de horários, tá? E para que vocês, se for o caso, tenham um tour bacana e de qualidade, tá? Então, nos avisem se for o caso. Adolescentes, não esqueçam de avisar os seus pais, seus familiares no Brasil de que você chegou e está bem. Acontece bastante do adolescente esquecer de avisar os pais. É muita emoção, são muitas novidades, então acontece. Não deixem de avisar os pais de que vocês estão preocupados e ansiosos, tá? Então, assim que possível, quando tiver um Wi-Fi, avisem os pais de vocês. E agora o recado para os pais, né? Esse processo de chegada de aeroporto, de imigração, ele é demorado, tá? Então tenham paciência nesse momento, nem sempre o adolescente consegue um Wi-Fi rápido, tem áreas ali no aeroporto, por exemplo, imigração, dependendo do aeroporto, o adolescente não pode pegar no celular, não tem sinal, né? Muitas vezes ali o dormitório busca o adolescente no aeroporto, entre o aeroporto e a acomodação ele fica sem sinal, porque ele ainda não tem um chip americano, então tenham paciência também nesse momento da chegada, tá? Uma dica que eu dou para vocês é,
Utilizem alguns sites onde vocês conseguem rastrear o voo. Existe um site que se chama FlightAware, existem vários, mas eu gosto bastante do FlightAware. Vocês colocam ali o número do voo e vocês conseguem identificar ali se o voo está no horário certo, se está atrasado, se já pousou, se está taxiando. Então, é uma maneira aí de dar uma acalmada na ansiedade e preocupação de vocês. Bom, todos vocês ficarão aí em acomodação em dormitórios, as famosas boarding schools. Então, todos vocês são alunos de acomodação em dormitórios. Os dormitórios são sempre gerenciados por house parents, que são os adultos responsáveis pela acomodação. Esses adultos moram na acomodação e eles são responsáveis por tudo, desde alimentação, em alguns casos, até atividades, se precisa de alguma ajuda, precisa fazer alguma compra, enfim, os house parents são ali a referência de vocês na acomodação durante o intercâmbio. Ao chegar, tire todas as dúvidas restantes aí com eles sobre acomodação. Então, a grande maioria ali já faz uma reunião com todos os alunos ao chegar, onde eles passarão as regras da acomodação, o curfew, que é o horário de retorno para a acomodação. Então, vocês terão um horário para voltar para a acomodação, especialmente aos finais de semana, que é ali o momento onde vocês poderão passear e fazer as atividades de vocês, assim como pequenas tarefas no dia a dia. Então, é bem comum nos Estados Unidos que todos os integrantes da casa tenham tarefas e responsabilidades. Uma delas é o quarto de vocês, então vocês são responsáveis pelo quarto de vocês, por fazer a cama todos os dias de manhã, inclusive eles passam inspecionando todos os quartos, então vocês precisam fazer a cama de vocês, manter o quarto organizado. Nos Estados Unidos eles não permitem que vocês comam, né, nem bebam nada no quarto, porque pode atrair insetos, bichos. A roupa de vocês também será de responsabilidade de cada um. Eles vão ajudar, os house parents ensinam a usar a máquina de lavar, a máquina de secar, e é bem comum, na grande maioria dos dormitórios, cada grupo de estudantes ter um dia específico para lavar roupa, porque senão todo mundo quer lavar no mesmo dia, no mesmo horário, e aí é inviável. Então, todas essas pequenas regras serão passadas no momento da chegada. E falando de refeições, este aqui talvez seja um tópico delicado no que diz respeito à adaptação. Então, a grande maioria dos brasileiros sofre um pouquinho no início com a adaptação para as refeições. Uma coisa é quando a gente faz uma viagem e a gente está ali por uma semana, 10 dias, comendo tudo que a gente quer, tranquilo, mas morar é diferente, tá? Então tenham paciência no que diz respeito à adaptação de refeições. Eu digo isso por experiência própria, leva um tempo, vocês vão se acostumar, mas leva um tempo. As refeições, né, americanas são bem diferentes das brasileiras. Então, é importante que, primeiramente, você deixe claro o que você gosta de comer e o que você não gosta. Pode ser que algumas refeições você não esteja habituado, ou até mesmo você não goste de comer aquele alimento. Não tem problema nenhum, apenas se comunique com o house parent, tá? Em geral, nas boarding schools, existe uma variedade grande de opções. Tá? Então, como são estudantes aí do mundo inteiro, eles fazem uma variedade bacana, mas ainda assim, pode ser que você sinta falta de alguma coisa e não tem problema, você pode se comunicar com o house parent de vocês, tá? Então, peça sua comida, snacks, de repente, se você gosta de comer frutas de manhã, você gosta de pão, você gosta de frios, faça aí toda essa comunicação diretamente com o house parent de vocês. Durante a semana, estão inclusas 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, e aos finais de semana são 2, brunch e jantar. É bem comum isso, né, nos Estados Unidos, eles não fazem café da manhã e almoço, eles fazem um brunch, até porque é bem comum os alunos acordarem mais tarde, né, aos sábados e domingos. E caso você tenha planos no final de semana, comunique o host parent, tá bom? Então, alguns de vocês vão querer sair para almoçar, para jantar com os amigos, no sábado, no domingo, não tem problema, desde que vocês sigam as regras e horários da acomodação. Contudo, é importante avisar os planos, né? Às vezes o house parent ali, ele prepara um jantar
para um número de estudantes e metade aparece porque eles tinham planos e não avisaram. É desagradável. Então, sempre comunique os seus planos para o host parent. Em geral, as refeições americanas são, né, o café da manhã é bem comum ele ser mais rápido e cada membro da família ali, né, da casa, preparar a sua própria refeição. Cada um tem um horário, de repente você pode ter uma aula mais cedo do que o seu colega, ou você tem um tempo livre de manhã, você tem esporte, então cada um tem um horário diferente. Por isso, em geral, nos dormitórios, eles deixam disponível ali torrada, pão, cereal, leite, ovos, e cada um prepara a sua comida, tá? O almoço, eu diria que pode ser um impacto maior, porque a gente está habituado aqui no Brasil com um almoço maior, né? Bem completo, e nos Estados Unidos é uma refeição rápida. Eles comem lanches, eles comem saladas, em geral, nas boarding schools sempre tem ali uma opção também de carne, de massa, mas pode ser algo um pouco mais rápido do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Alguns alunos gostam de levar snacks de casa, né, também. Então, levam ali uma fruta, uma bolacha, um salgadinho, coisas assim, para comer também um pouco depois do almoço, se vocês ficarem com fome. E o jantar é ótimo, ali é um momento para sentar à mesa, aproveitar a companhia aqui da host family, que vão ser os seus colegas de quarto, né? É comum os americanos nessa refeição sentarem juntos à mesa, americanos, alunos internacionais nos dormitórios, e compartilharem um pouco ali do seu dia. Esse é um momento bacana para fazer essa troca, essa conexão com os colegas de vocês. É uma refeição maior, então mais parecida com o que a gente está habituado aqui no Brasil. Contudo, o jantar é mais cedo. Em geral, 5h30 eles estão jantando, tá? Então, é bem comum ali nas boarding schools também ter alguns snacks para vocês comerem um pouco mais tarde, porque o brasileiro às vezes fica com fome, né? Ali pelas 8 da noite. Então, isso leva um tempo para adaptar, mas aproveitem o jantar, esse momento de troca, né? Então, eles têm ali um horário específico para o jantar, e mesmo que vocês não estejam com fome, eu recomendo que vocês sentem à mesa, aproveitem a companhia ali dos colegas de vocês, para que vocês pratiquem o inglês, conheçam pessoas diferentes. Falando sobre a grade curricular, o sistema educacional americano. Então, algumas matérias são exigidas pelo MEC para convalidação das notas quando vocês retornarem ao Brasil. É importante que vocês incluam essas matérias na grade curricular de vocês. Alunos que estão se formando agora, você acabou de terminar o 3º ano, agora, novembro, dezembro, isso não vale para você porque você já é formado no Brasil. Agora, quem está aqui no 2º ano, 1º ano ou 9º ano, precisa se atentar a essas matérias obrigatórias. A escola sabe, ela entende, ela conhece as regras do Brasil, mas a grade curricular é de vocês, então também é importante que vocês se atentem a isso, ok? Essas matérias, elas são um acordo do MEC com os outros países para que o aluno não perca o ano aqui no Brasil ao fazer um programa de high school. Então, quais são elas? Primeira matéria é o inglês. A segunda matéria é uma matéria dentro da área de ciências. Então, pode ser física, química ou biologia, por exemplo. Não é preciso estudar todas. Vocês vão escolher uma matéria dentro da área. A terceira área, estudos sociais. Pode ser história ou geografia, por exemplo. Uma matéria dentro de matemática, álgebra, estatística, cálculo, geometria, uma dessas. E o esporte. Essas 5 matérias são obrigatórias para quem ainda está estudando no Brasil. Além delas, as escolas também oferecem matérias que nós chamamos de eletivas, são matérias voltadas para carreiras. Todas as escolas que vocês estão indo são preparatórias para a universidade. Então, é muito importante para uma high school americana preparatória que você se descubra profissionalmente durante o ensino médio. Então, eles já proporcionam matérias voltadas para carreiras. Você pode fazer uma anatomia, uma engenharia, uma robótica, marketing, de acordo aí com os seus objetivos. Então, em geral, os alunos estudam 7 matérias. 5 obrigatórias e 2 eletivas. Essas eletivas, elas sempre variam, né? As matérias, de maneira geral, elas variam de acordo com pré-requisitos, especialmente. Então, aqui entra aquele placement test que eu comentei. O nível de inglês de vocês vai ser avaliado.
existem algumas matérias que exigem um nível mais alto de inglês. Então, se vocês não tiverem esse nível mais alto, não é possível cursar essa matéria, porque senão vocês não conseguirão acompanhá-lo. Então, é importante que a escolha da grade curricular se dê ali no primeiro dia de aula, porque vai depender do nível de inglês, do nível de conhecimento de vocês daquela matéria. Então, além de tudo isso, vocês têm a ajuda do coordenador acadêmico da escola. Vocês vão compartilhar quais são os objetivos de vocês, se vocês querem fazer faculdade no Brasil ou nos Estados Unidos, se vocês já têm uma área em mente ou se vocês ainda não sabem qual caminho seguir. Então, o coordenador acadêmico, ele é essencial nessa escolha também e ele ajuda a fazer aí a montagem da grade curricular. Nos Estados Unidos, as aulas são bastante dinâmicas e práticas, então eles têm uma regrinha de que lugar de escrever e fazer lição é em casa. A sala de aula é um local de debater, de fazer apresentações, projetos, então as aulas são bastante dinâmicas e é exigido do estudante uma participação em sala de aula. São os alunos que trocam de sala durante o dia e não o professor, como aqui no Brasil. E é bacana porque cada um de vocês terá uma grade curricular diferente. Mesmo estudantes que estão indo para a mesma escola, que temos alunos indo para a mesma escola, ainda assim, cada um vai ter uma grade curricular diferente. Então, cada matéria que você fizer será uma turma diferente, amigos diferentes. Então, essa dinâmica do sistema educacional americano é muito bacana. Vocês têm ali uma grade curricular diversa, vocês podem ter no primeiro período uma matemática, em seguida prática de futebol, depois teatro, vocês caminham pela escola durante o dia, então é muito bacana e se torna mais gostoso até estudar, porque vocês vão focar naquilo que vocês gostam também. Nos Estados Unidos, os estudantes têm lição de casa todos os dias. Todos os dias vocês terão lição de casa. Então, qual que é a dinâmica? Vocês vão para a aula, em seguida jantar, depois fazer a lição de casa. Se vocês não fizerem a lição de casa no mesmo dia, vai acumular e depois vocês podem ter problemas. Porque as notas, elas são compostas não somente por provas, por testes, por lição de casa e participação em sala de aula. Então, vocês têm que fazer a lição de casa diária e participar também de todas as aulas. Então, é importante que vocês se engajem nas turmas. E matérias diferentes são excelentes oportunidades para ampliar o vocabulário de vocês. Então, a gente tem muitas matérias diferentes, né, nas grades curriculares da escola. Um exemplo que uma estudante contou para a gente ano passado, ela optou por fazer literatura e ela acabou aprendendo ali um vocabulário mais formal, coisa que no dia a dia ela não faria. Então, essas matérias diferentes são ótimas oportunidades para vocês aprenderem palavras novas, expressões novas, né? Então, aproveitem isso também do sistema educacional americano. Seguro-saúde. O seguro-saúde está incluso no seu programa, tá? Alguns de vocês vão receber o seguro-saúde antes do embarque, tá? O seguro-saúde ele está válido a partir do primeiro dia de aula. E o embarque, pessoal, a gente utiliza sempre a data de referência, a data que vocês têm que chegar na acomodação. Alguns de vocês podem viajar antes para passar Natal e Ano Novo com a família de vocês nos Estados Unidos. A nossa data de referência, a data de referência da escola é a data que nós passamos de chegada nos Estados Unidos. Em geral, quem recebe o seguro-saúde antes do embarque recebe 1, 2 semanas, 10 dias mais ou menos antes da data de início do programa. Vai ser ali perto do Natal. Entre Natal e Ano Novo, tá? É um documento bem simples, basta imprimir, é um PDF e vocês levam com vocês. Outros, o seguro-saúde é emitido pela própria escola, então a escola entrega para vocês no primeiro dia de aula. De qualquer forma, todos vocês têm seguro-saúde incluso no programa. É um seguro-saúde emergencial, ele não vale para consultas de rotina. Emergências, estou com dor de garganta, estou com dor de ouvido, estou gripado, torci o pé, tudo isso é uma emergência. Inclusive, toda a parte odontológica e Covid também é coberto pelos nossos seguros, tá bom? É obrigatório que o adolescente esteja com a pólice em todos os momentos. Alunos, adolescentes, é importante que vocês estejam com esse documento sempre com vocês. Quem tem seguro-saúde, convênio médico, aliás, aqui no Brasil, a gente está sempre com a carteirinha.
ou com o aplicativo do celular, mas a gente está sempre com as informações do nosso convênio. O mesmo vale lá. Então, é responsabilidade de vocês estar com essa apólice em todos os momentos. Imprimam a apólice e deixem na carteira de vocês. Se perder, não tem problema, é só imprimir de novo, porque é um PDF, vocês vão receber esse documento aí no e-mail de vocês. E lembrem-se de apresentar a apólice quando necessário. Então, deu entrada no hospital, apresente a apólice, para que vocês tenham cobertura do seguro, tá bom? Estados Unidos é bem diferente quanto à saúde, é tudo muito caro nos Estados Unidos, o que diz respeito a médico e hospital. Então, não deixem de apresentar essa apólice, porque senão uma conta vem depois e não é baixa, tá bom? Então, lembrem-se sempre de apresentar a apólice e estar com ela em todos os momentos. Falando um pouco mais aí da rotina de vocês. Como que é o dia típico de um adolescente nos Estados Unidos? Segunda a sexta, a rotina gira em torno da escola, ok? Então, aqui a gente tem aí um exemplo de dia típico. Horários variam de acordo com a escola e de acordo com a grade curricular de vocês, mas, em geral, os alunos estudam entre 8 e 3 horas da tarde, e entre 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, sempre tem atividade extra, alguma prática de esporte, algum ensaio de teatro, alguma coisa nesse sentido, né? E como eu comentei, diariamente vocês têm lição de casa. Então, segunda a sexta, diferente de algumas escolas aqui no Brasil, onde o estudante ele vai para a aula de manhã e à tarde dá para ir num shopping, dá para ir no cinema com amigos, isso não acontece nos Estados Unidos. É importante que vocês já tenham isso em mente, tá bom? Vocês vão poder passear de sábado e domingo, que é quando vocês não têm aula. E sexta-feira, dependendo da sexta-feira também, né? Porque aí vocês conseguem muitas vezes fazer a lição de casa no final de semana, tá bom? Mas segunda a sexta já tenham em mente foco nos estudos. Essa é a rotina de um adolescente nos Estados Unidos, americano ou internacional. A maioridade nos Estados Unidos é 21 anos, tá? Então, alguns de vocês têm 16, 17, até mesmo 18 anos. Eu sei que quem tem 18 anos é maior de idade no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Vocês são menores de idade, vocês são adolescentes. Então, ainda que vocês tenham 18 anos no Brasil, para as regras americanas, vocês são menores de idade, né? A rotina do adolescente nos Estados Unidos gira em torno da escola. Aos finais de semana, como comentamos, vocês têm ali passeios, atividades, a própria escola, a própria acomodação oferece também esse tipo de excursão, de passeios. Então, vocês terão, sim, uma rotina bem bacana em termos de passeios, tá? Sempre com a permissão do host parent, seguindo o horário e regra da acomodação. Os alunos costumam ir a shopping, cinema, boliche, casa de amigos, fazem algum tipo de excursão, algum tipo de viagem. Baladas, festas de madrugada, não existem na rotina de um adolescente nos Estados Unidos. Então, eu sei que aqui no Brasil a gente tem uma outra cultura, onde é comum, muitas vezes aí com 17 anos, a gente já frequentar umas baladinhas, algumas festinhas. Nos Estados Unidos, não, tá bom? Então, tenham isso aí em mente. Vocês terão muito tempo aqui no Brasil para curtir nesse sentido. Nos Estados Unidos, isso não é permitido. Inclusive, aqui é bem importante a gente salientar. Se vocês estiverem em uma festa e essa festa ali, alguém estiver consumindo álcool, ainda que não seja vocês, mas tiver álcool na festa e vocês forem pegos, vocês podem ser desligados do programa. Não vale a pena, pessoal. Então, sigam as regras do programa, tá? E vocês terão aí muitas oportunidades depois também para curtir baladinhas aqui no Brasil. Sempre se comunique com a sua acomodação, né? Então, com o host parent, como já falamos, eles devem saber os planos, onde você está, que hora você torna para casa. Então, é muito comum, muito similar aí o que vocês devem fazer com os pais de vocês aqui no Brasil, né? Então, eu vou no cinema, eu vou com fulano, a gente vai pegar a sessão de tal horário, acaba tal horário, eu volto de tal forma. Façam essa comunicação, tá? Na acomodação, na grande maioria aí das acomodações, vocês têm que assinar o horário que vocês saíram, o horário que vocês voltaram, tá? Se vocês quiserem fazer alguma viagem específica, então vamos supor aí um feriado, né, um break da escola, vocês querem viajar com algum amigo, com algum familiar, a gente precisa comunicar à escola com no mínimo 3 semanas de antecedência e sempre precisa ter a presença de um adulto maior de 25 anos nesses casos, tá? Não tem problema, desde que a gente siga essas regras. O mesmo vale para vocês, pais, familiares, que quiserem visitar
os filhos de vocês durante o high school. Nosso programa não tem problema, a gente não coloca nenhum tipo de restrição quanto a isso. Vocês podem levar, podem buscar, podem ir nos breaks, mas a gente precisa avisar a escola com esse mínimo de 3 semanas de antecedência. Tem formulário para ser preenchido, assinado, para garantir que o filho de vocês está saindo com a pessoa certa, né? Então, a escola precisa entregar o filho de vocês na mão da pessoa certa, tá bom? Então, apenas avisem, comuniquem o agente de viagens para que a gente faça aí todos os trâmites corretos. Nos Estados Unidos, eles proporcionam independência como estudante. Então, é importante que você tenha atitude e proatividade no dia a dia. Uma dificuldade, né, um desafio que os brasileiros muitas vezes têm é no que diz respeito à escola e matérias. Então, aqui no Brasil é muito comum, se a gente está com dificuldade em alguma matéria, com algum professor, a gente fala para os nossos pais, e o nosso pai ou a nossa mãe vão lá na escola e conversam com o professor. Nos Estados Unidos não é assim. Cada adolescente que conversa com o professor, se você está com dificuldade numa matéria, você vai até o professor. Se você não está entendendo, se você atrasou um trabalho, atrasou uma lição de casa, é você que vai até o professor. Já aconteceu, tá, dos pais entrarem em contato com a gente, pedindo para a gente intermediar com a escola, isso, e a escola responde, fulano tem que falar com o professor. Eles são bem sucintos, essa é a cultura americana. Então, aproveitem isso também para adquirir mais independência e maturidade. O High School é um programa acadêmico, mas é um programa fantástico nesse sentido. Vocês voltam muito mais maduros, com experiências diferentes dos Estados Unidos. E algumas dicas finais para vocês. Participem de tudo que vocês puderem. Os clubes, as atividades extracurriculares, trabalho comunitário, passeios, esportes. Os alunos que melhor se adaptam são aqueles alunos engajados na comunidade da escola e na acomodação. Acreditem, isso faz muita diferença. Vocês vão fazer mais amigos, vocês vão aprender sobre a cultura americana. Esportes, ainda que você não seja esportista, não gosta de nenhum esporte específico, além de ser obrigatório, muitas vezes o dia a dia da escola gira em torno do esporte. Eles fazem eventos, eles fazem festas em torno do esporte. Então, participe de tudo que a escola propuser, tá? Faz bastante diferença. E ao chegar com a ajuda da escola, a escola ajuda com isso, adquira um chip de celular americano, tá? Tenha um número americano. Não fiquem dependendo de Wi-Fi. Na escola tem Wi-Fi, na acomodação tem Wi-Fi. Mas se em algum passeio vocês saírem, não tiver Wi-Fi, vocês podem ficar ali sem comunicação. E se vocês precisarem entrar em contato com alguém da escola, vocês não terão como. Então, adquiram um chip de celular, em geral, tem planos ali bem tranquilos por mês, ali coisa de 30 ou 40 dólares por mês, para vocês terem um número mesmo de celular americano e que vocês consigam pegar ali a internet 5G do local, tá? A escola ajuda nisso, em geral, eu recomendo que vocês façam isso ao chegar, porque os planos de celulares são melhores lá. Mas tem algumas opções no mercado para vocês já saírem do Brasil também com um chip de celular, e fica a critério de cada um. A escola promove o preparo para a vida adulta e desenvolvimento da maturidade, então, isso que nós comentamos, além do fato da escola ser preparatória para a universidade, então, entende-se que vocês vão para a universidade também, e então a escola já começa a trabalhar aí a mente de vocês como um estudante universitário. Faça amizades diferentes, atividades que nunca teve oportunidade de realizar. Então, a cultura americana é diferente. Eles têm um foco muito grande em trabalho voluntário, algo que aqui no Brasil ainda está começando. Matérias muito diferentes, esportes diferentes, né? Beisebol, futebol americano, lacrosse, cheerleader. Então, aproveitem essa experiência também para testar diversas habilidades. Não tenha vergonha de falar inglês, nem de fazer perguntas, ainda que você não tenha certeza se está falando certo. Acreditem, eles vão entendê-los e eventualmente vão corrigi-los, e é assim que vocês vão aprender a falar inglês e melhorar ainda mais o idioma. E fale inglês durante todo o tempo. Pode ser que tenha aí brasileiros, né, na mesma acomodação ou na mesma escola. A gente acaba ficando tentado a falar em português por ser mais fácil, mas não faça isso. Além de ter ali regra na escola e na acomodação,
English only, é obrigatório falar somente inglês, é um momento de vocês praticarem e é desagradável com outras pessoas que não falam português, né? Então, quando a gente está num ambiente, a gente procura falar o idioma que todos entendem. Então, fala inglês durante todo o tempo. E, por fim, isso daqui é lá no final do programa de vocês. Fizeram todo o semestre, final de maio, início de junho, está na hora de voltar para o Brasil. Existe o processo final que se chama apostil, é o processo de convalidação do histórico escolar de vocês. Vocês não precisarão fazer nada quanto a isso. Isso daqui é só informativo. A 3W é quem faz todo o processo de apostil junto com a escola e a gente manda o apostil pronto via SEDEX para vocês. Mas ele é um processo burocrático e chatinho, ele é longo. Então é importante que vocês entendam como funciona. Ao terminar ali o programa, a escola vai emitir o histórico escolar de vocês. Isso não acontece da noite para o dia, então terminou as aulas, tem ali alguns dias para os professores lançarem as notas, para a escola emitir esse histórico escolar, da mesma maneira como aqui no Brasil, vocês também têm um tempo, né, para a escola fornecer o histórico escolar de vocês. O mesmo vale nos Estados Unidos. Feito isso, existe um trâmite com a Secretaria de Ensino do Estado, onde a escola se encontra, e aí a 3W é quem vai assumir esse processo de fazer toda a parte ali como se fosse de cartório, tá? De autenticação no cartório. Geralmente leva-se média de 45 dias, tá? A partir do momento que a 3W recebe esse histórico escolar, leva para a Secretaria de Ensino, faz o apostilado e manda para vocês com o selo do apostil via FedEx para a agência, tá? O que a gente sempre fornece ao final do programa é esse histórico escolar sem o selo do apostil, sem estar apostilado. Então, o histórico escolar ali em PDF simples. Em geral, vocês levam isso na escola para dar continuidade aos estudos tranquilamente, tá? Então, ele é um processo realmente burocrático, tudo que envolve governo, envolve cartório, a gente sabe que demora, então é mais ou menos esse o passo a passo. Aqui estão os contatos de emergência da 3W. Nós vamos disponibilizar essa apresentação para vocês, assim como a gravação aqui dessa orientação, tá? Então, quem não pôde estar presente ou quer reassistir, não entendi alguma parte, não se preocupem, amanhã essa apresentação e a gravação será disponibilizada para o agente de vocês. Os contatos de emergência da 3W e da escola também virão na Welcome Letter de vocês, mas qualquer uma de nós três da 3W pode auxiliá-los em caso de emergência no embarque, tá bom? O que é uma emergência no embarque? Como eu comentei, o voo atrasou, perdi o voo foi cancelado, ou por algum motivo você está impossibilitado de embarcar, ali na imigração, ou então na chegada, meu transfer não apareceu, estou esperando, o transfer não apareceu. Então, emergências nesse sentido, nos contatem, tá? Eu, a Natália e Mônica estamos à disposição. A Natália está em Los Angeles, então ela está com um fuso horário 5 horas para trás de nós. Já eu e a Mônica estamos em São Paulo. Quando vocês chegarem, ali na primeira semana de aula, a Mônica vai entrar em contato com cada um de vocês para saber se está tudo bem, como estão as matérias, se vocês precisam de alguma ajuda, respondam ela, tá bom? Mesmo que seja, tá tudo bem, Mônica, tá tudo certo. Façam esse contato com a Mônica, é importante para nós sabermos que está tudo bem com vocês, tá bom? E se vocês precisarem de alguma ajuda, a Mônica vai ser o contato principal de vocês durante o programa. É comum no início dúvidas sobre a acomodação, dúvidas sobre as matérias. Esse período de adaptação, que eu diria ali o primeiro mês, as primeiras 3 semanas, é super comum, tá? A Mônica é o principal contato de vocês, então respondam também aí as mensagens dela. Quem tiver alguma pergunta, fique à vontade agora aí para fazer as perguntinhas de vocês. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Maria Fernanda perguntou, quais são as matérias obrigatórias para quem já se formou no Brasil? Maria Fernanda, não tem matéria obrigatória para quem já se formou no Brasil. Ótima notícia, né? Vocês, para quem já é formado, vocês podem
personalizar a grade curricular de vocês ainda mais, tá? Vocês terão que cursar matérias acadêmicas, então é claro que ali uma matemática, uma história, geografia é obrigatório, mas vocês não têm as exigências daquelas 5 matérias como os estudantes que ainda não são formados no Brasil. Então é uma excelente oportunidade para você testar habilidades diferentes, fazer matérias diferentes, tá bom? Então vocês já estão formados, têm uma flexibilidade ainda maior na escolha de matérias. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui a nossa orientação. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído aí com dúvidas que são muito corriqueiras, com dicas importantes. Sigam essas dicas, a adaptação de vocês com certeza vai ser mais interessante. E, no mais, ficamos aí à disposição em caso de dúvidas. E ótima viagem para vocês. Tenho certeza que vocês terão uma excelente experiência. Contem conosco do início ao fim. Obrigada e boa noite, pessoal.